Ah, Noah. Noah. Há tanto a se falar sobre você, mas tão pouco tempo, que eu quero dedicar um vídeo numerado com decimal. Bom, o arco do Noah é o primeiro arco filler do anime, e portanto é simbolicamente bem importante. Ele com certeza foi produzido para dar tempo pro torneio terminar no mangá, sem o anime precisar criar um monte de jogadas ou partidas extras para compensar. O que eles acabaram fazendo mesmo assim, mas a gente fala disso depois. O lance dele é o seguinte: a caminho da ilha com a torre de duelos, conhecida como Alcatraz no original, o dirigível é puxado por uma enorme fortaleza submarina, onde se exige que Kaiba, Mokuba e os demais personagens não vilões saiam da embarcação e entrem no recinto. Lá eles são agraciados pelos Big Five, que, após sua última empreitada de vilania filler, de alguma forma ficaram presos em um mundo virtual e assumiram a forma de monstros do jogo. Porque sim, eles agora trabalham para Noah, de quem eu falo já já, e querem os corpos de Yugi e sua turma, porque aparentemente perderam seus próprios de alguma forma nunca explicada. Ok, é sério, eu juro que eu gosto desse arco. Enfim, Noah, mais especificamente Noah Kaiba, é o filho legítimo de Gozaburo Kaiba, e, por extensão, o irmão adotivo de Seto. Ele morreu, ou sofreu morte não cerebral, olha, não pergunta, um pouco antes de Seto e Mokuba serem adotados. E portanto, eles nunca se conheceram. Gozaburo colocou a mente dele dentro de um mundo virtual para salvá-lo, e agora ele quer derrotar Seto, provar que é o Kaiba superior e digitalizar/dominar o mundo. Dos 3 arcos 100% filler do anime, eu ignoro Capsule Monsters nessa contagem porque eu realmente não sei como categorizar aquilo. Este é o que mais incorpora elementos do mangá. Especificamente, as visões do passado que os irmãos Kaiba têm no decorrer da história são expansões dessas 3 páginas do volume 5, de mais de 15 volumes atrás. Vamos analisar uma a uma, porque o modo como foram expandidas é fascinante, e porque caso contrário o vídeo acabaria aqui. Ao ver o primeiro flashback, Mokuba narra sobre os motivos de ele e Seto serem órfãos. Essa explicação foi tirada verbatim do mangá. Essa parte do Seto dizendo pra ele nunca mostrar fraqueza, e essa foto dele jogando xadrez no orfanato também são de lá, e foram expandidas um tanto. Nada de muito interessante, só ganharam mais informações. O anime explorou mais os sentimentos do Mokuba quanto à coisa toda. Note que no mangá é ele que narra a backstory, mas como a coisa toda é mais resumida, não vemos as opiniões dele tão claramente. A ida de Gozaburo ao orfanato foi levemente alterada. No mangá, ele literalmente vai lá com a intenção de adotar uma criança, enquanto que no anime é só um lance de publicidade até o Seto fazer sua aposta no jogo de xadrez. Falando nesse jogo, o mangá diz que o Seto trapaceia pra vencer, ou pelo menos faz alguma coisa legal, mas no anime ele só estuda meticulosamente as estratégias do Gozaburo pra isso. É o que acontece quando se escreve a backstory de um ex-vilão após ele deixar de ser vilão. O trecho após a adoção também foi expandido. Para começar, o anime detalha melhor como foi o regime de estudo pesado do Seto, que o mangá só ilustra com este quadro. E o deixa menos violento, talvez, ou só menos sadomasoquista, depende do seu ponto de vista. O anime também estabelece um embate ideológico entre Seto e Gozaburo, e mostra mais cenas do Mokuba durante a coisa toda. E isso inclui esse trecho com o dragão branco que ele desenha pro Seto, e o sonho dele de voar nele. Ai, filho, o Mokuba é tão adorável nesse arco. A maior expansão foi no fechamento da backstory. Tudo que o mangá diz é que o Seto conseguiu o apoio dos outros acionistas da corporação e tomou ela do Gozaburo, mas o anime vai um pouco além, fazendo o motim de Seto ser resultado de uma prova final imposta pelo próprio Gozaburo, onde ele explica sua crença de que ter 51% de algo é o mesmo que ter 100% de algo. E ignore o quão pouco sentido isso faz no mundo real. Funciona pro personagem, tá? E claro que ele usa cards pra ilustrar sua teoria, porque esse arco filler com 10 duelos não tem cards o bastante. O anime também acrescenta esse lance dos irmãos terem 2% cada da corporação. E por fim, o mangá mostra que, após perder, o Gozaburo se suicidou maniacamente, se jogando pela janela. O anime teve que modificar isso já que o Gozaburo digitaliza sua própria mente antes de morrer, mas o Seto diz que acreditava-se que ele tinha se suicidado. E por sinal, o Gozaburo sempre aparece segurando um charuto nos seus poucos quadros de aparição no mangá, mas bem raramente fuma no anime. O mangá não menciona absolutamente nada sobre o Noah, mas o design dele é uma adorável homenagem ao anime da Toei. Cor do cabelo, cor do uniforme, ele é 100% uma versão mais nova do Seto de 1998. Lembrando que parte do staff que fez este anime também trabalhou naquele. O anime também deu backstories para todos os membros do Big Five. Elas variam de estranhas a tortuosamente idiotas. E bem, acho que isso é tudo em termos de adaptação. O anime tomou aquele cuidado típico dos fillers de não fazer nenhuma grande alteração a personagens que ainda seriam explorados no mangá,
Então os outros personagens não são desenvolvidos, só ficam no eles duelam, nunca desistem, acreditam na amizade, etc. Bom, o Mokuba pode ter aprendido algo sobre sua sexualidade, talvez. O mais perto que chegamos de explorar a adaptação é esse flashback da Teia, em que ela revela que já viu um show da Broadway estrelando a Feiticeira Negra, e que a carta com que o Yugi mais se identifica é Mahavailo. E nenhuma dessas coisas faz o menor sentido pra esses personagens, então claramente os roteiristas não estavam pensando muito nos não-kaibas. E eles acharam um jeito de inserir mais chip em Joe e Mai, porque como não? E antes que eu me esqueça, Yugi tem outro daqueles momentos pela força de todos os meus amigos nesse arco. E adivinha só quem ficou de fora? Sério, Yugi, eu acho que você nunca nem sequer falou diretamente com a Serenity. Antes de defender esse arco, porque eu realmente considero ele bem melhor que a maioria, preciso adereçar o principal motivo das pessoas o odiarem: seu posicionamento. Sim, é terrível. É o pior posicionamento possível para um arco filler. Digo, é como se em Cavaleiros do Zodíaco inserissem um novo vilão com toda a sua turma bem no meio da saga das 12 casas, e o arco fosse interrompido e os vilões desaparecessem até eles cuidarem disso, e depois voltassem como se nada tivesse acontecido. Eu ainda acho que esse arco fez isso melhor que a maioria. Ele tenta justificar a sua interrupção súbita do torneio, e até envolve o Merrick um pouquinho pra gente não esquecer dele, mas é inevitavelmente problemático, sim. Digo, quanto tempo eles ficaram parados? Eles cortaram o lance da Mai só ter 24 horas, mas e o lance do Yami Merrick tentando matar o Odion? Ele resolveu esperar até o dirigível voltar a voar antes de tentar matá-lo de novo. Digo, a Shizu escondeu ele, mas o dirigível não é tão grande assim. O que? Os dois tiveram esse momento desconfortável em que eles se cruzaram no dirigível e ficaram tipo... Oi. A questão é, a Cidade das Batalhas tem coisas demais em andamento, e interrompê-las inevitavelmente cria problemas. Mas hora de defendê-lo. Este arco filler é o arco filler ideal. Conceitualmente, pelo menos. Como já expliquei, animes não têm escolha ao fazer filler. Nenhum roteirista de adaptação gosta de fazê-los, porque são muito limitados. E este arco também é, mas sinto que os roteiristas se aproveitaram o máximo possível desse intervalo para fazer coisas que não podiam fazer no meio da adaptação direta, mas que deviam fazer. Tipo, ok, vamos mostrar o passado dos Kaibas, ainda não tivemos a chance. E vamos fazer até o Tristan, o Duke e a Serenity duelarem, porque o Takahashi provavelmente nunca vai colocá-los pra jogar os cards, então por que não? Fazemos marketing de mais cards e damos aos fãs o que eles querem. E vamos colocá-los em um mundo virtual no arco para animarmos os monstros do jogo em situações mais diversas, algo que dificilmente poderíamos fazer na história normal, e etc. Não estou dizendo que o arco é perfeito. Alguns duelos são absolutamente insuportáveis, alguns trechos são extremamente idiotas, e essas cenas entre o Mokuba e o Noa anime por quê? Mas sinto que não dá pra ignorar as qualidades dele. E preciso também comentar que a animação é fantástica, às vezes. Esse é definitivamente o arco em que os estilos dos animadores ficaram mais distintos. E, alguns são terríveis, mas os bons animadores fazem um trabalho fenomenal agora que podem soltar seu próprio estilo. Eu considero os episódios de Takahiro Kagami desse arco os melhores episódios dele em toda a série. E olha que eles sempre são excelentes. Enfim, é isso. É um arco filler com bastante coisa canon e bastante coisa interessante. E eu acho bem divertido. Mas, como diz o Kaiba ao final dessa aventura... Esse desvio foi uma total perda de tempo e energia. Então, vamos em frente e fingir que essa loucura nunca aconteceu. Pois é, hora de terminar esse torneio.